Elas são antigas, silenciosas e guardam segredos que a humanidade nunca desvendou por completo. Florestas que desafiam a lógica, onde lendas, desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis se tornam realidade. Hoje, no Mente Curiosa, vamos explorar as 10 florestas mais assustadoras do mundo. E no final, uma revelação vai te fazer questionar se você realmente está sozinho ao ouvir este vídeo. Se você gosta de mistérios, não sai daí, porque algumas dessas florestas são tão perturbadoras que até os cientistas evitam falar sobre elas. Será que você teria coragem de visitar alguma? 10º lugar. A Floresta Negra. A Alemanha. O Reino das Sombras, Lendas e Mistérios. Localizada no sudoeste da Alemanha, no estado de Baden-Württemberg, a Floresta Negra é uma vasta região montanhosa coberta por densas florestas de abetos e faias, que se estendem por aproximadamente 160 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura. Seu nome vem da escuridão quase permanente sob as copas das árvores, tão fechadas que a luz do sol mal consegue penetrar, criando um ambiente de névoa perene e sombras inquietantes. Durante séculos, a floresta foi palco de contos folclóricos germânicos, servindo de inspiração para os irmãos Grimm criarem histórias como João e Maria, Chapeuzinho Vermelho e Hansel e Gretel. Mas por trás dos contos de fadas, há relatos reais de eventos inexplicáveis que persistem até hoje. Mistérios e fenômenos inexplicáveis, as luzes fantasmas e os sussurros noturnos. Viajantes e moradores locais relatam luzes azuladas que flutuam entre as árvores à noite, conhecidas como Lectomen, homens-luz. Alguns acreditam que sejam almas perdidas ou espíritos de antigos lenhadores que morreram na floresta. Outros dizem ouvir sussurros em alemão arcaico, mesmo quando não há ninguém por perto. A criatura do Schwarzwald. Lendas locais falam de um ser humanoide coberto de pelos negros, semelhante ao pé grande, chamado Der Schwarzwaldteufel, o Diabo da Floresta Negra. Relatos modernos descrevem uma figura alta e escura, que observa os caminhantes antes de desaparecer na vegetação. Em 1986, um grupo de turistas jurou ter visto a criatura arranhando as árvores com garras longas. Os caminhos que desaparecem. A floresta é conhecida por suas veredas labirínticas, onde pessoas afirmam ter seguido trilhas claras, apenas para se encontrarem em círculos ou em clareiras desconhecidas. Em casos extremos, viajantes desaparecem por dias, voltando com histórias de terem visto vilarejos fantasmas, ou ouvido sinos tocando sem origem. O Vale dos Relógios de Cuco. A região é famosa por sua tradição de relógios de cuco. Mas uma lenda sombria diz que, em um vale isolado, os relógios tocam sozinhos à meia-noite, marcando a hora da morte de alguém. Moradores antigos juram que quem os ouve envelhece precocemente. Casos reais e desaparecimentos. Em 1922, um grupo de crianças desapareceu perto da cidade de Triberg. Foram encontradas 3 dias depois, sem memória do ocorrido, mas com marcas de queimaduras nas solas dos pés. Em 2015, um fotógrafo documentando a floresta capturou uma imagem de uma figura branca entre as árvores. Ao ampliar a foto, notou-se que o rosto da figura não tinha olhos. Por que a Floresta Negra é tão assustadora? Isolamento. Áreas remotas sem sinal de celular ou pontos de referência. Efeitos psicológicos. Escuridão constante e o silêncio denso causam paranoia e alucinações. Histórias ancestrais. Séculos de folclore germânico alimentam um medo coletivo. Um lugar entre o conto de fadas e o pesadelo. A Floresta Negra é muito mais do que um destino turístico pitoresco. Se você se aventurar além das rotas tradicionais, poderá encontrar o lado sombrio que inspirou os contos dos irmãos Grimm. Um lugar onde a linha entre a lenda e a realidade é tão tênue quanto a névoa entre as árvores. Você se atreveria a caminhar nela, sozinho ao anoitecer? 9º lugar. Floresta de Białowieża. O último refúgio primordial e seus segredos ancestrais. Localizada na fronteira entre Polônia e Bielorrússia, a Floresta de Białowieża é um dos últimos remanescentes da imensa floresta primitiva, que cobria a Europa há milênios. Com mais de 1.500 km² de extensão, é considerada a floresta virgem mais antiga do continente, com algumas árvores datando de 600 anos.
Patrimônio Mundial da Unesco, Bialvieza elar do bisão europeu, espécie quase extinta no passado. Mas por trás de sua beleza natural, escondem-se mistérios profundos e lendas que remontam à Idade Média. O lado sombrio de Bialvieza, mistérios e fenômenos inexplicáveis. O bosque dos espíritos antigos. Tribos eslavas, que habitavam a região, acreditavam que a floresta era habitada por deuses antigos e espíritos da natureza. Até hoje, moradores relatam vultos altos e pálidos entre as árvores, descritos como seres sem rosto. Sussurros em línguas desconhecidas, especialmente ao entardecer. Luzes vermelhas flutuando sobre pântanos isolados, chamadas de olhos do demônio no folclore local. O caminho dos perdidos. Uma área conhecida como o Círculo das Almas é famosa por desaparecimentos inexplicáveis de caçadores e exploradores. Pessoas que entram na floresta e perdem a noção do tempo, saindo dias depois, sem lembrar do ocorrido. Relatos de uma névoa espessa que surge do nada, envolvendo viajantes e fazendo-os andar em círculos. A besta de Bialvieza. Além do bisão, há relatos de uma criatura desconhecida, maior que um urso, com pelagem negra e olhos vermelhos, avistada por soldados durante a Segunda Guerra Mundial, que a descreveram como um demônio da floresta. Em 2017, um guarda florestal filmou pegadas gigantescas, 50 centímetros de comprimento, na neve, nunca identificadas. A árvore maldita. No coração da floresta, há um carvalho antigo com marcas de queimaduras, apelidado de a Sentinela. Dizem que quem toca sua casca ouve gritos abafados vindo de dentro. Lendas falam de sacrifícios pagãos realizados sob sua copa há séculos. Casos reais e eventos inexplicáveis. 1985, um grupo de biólogos desapareceu por 3 dias. Quando encontrados, estavam desidratados e falando sobre pessoas brancas que os observavam. 2009, um documentarista capturou um uivo sobrenatural em suas gravações, sem origem animal conhecida. 2021, câmeras de monitoramento registraram uma figura humanoide alta e magra cruzando uma clareira à noite, desaparecendo em segundos. Por que Bialvieza é tão assustadora? Energia primitiva. Florestas intocadas carregam memórias ancestrais e energias desconhecidas. Isolamento extremo. Áreas onde nem mesmo os guardas florestais se aventuram à noite. Lendas vivas. O folclore local ainda é levado a sério por moradores que evitam certas áreas após o pôr do sol, onde o passado nunca morreu. Bialvieza não é apenas uma reserva natural, é um portal para um mundo esquecido, onde criaturas antigas, espíritos e fenômenos inexplicáveis ainda caminham entre as árvores. Enquanto cientistas estudam sua biodiversidade, outros perguntam: o que mais pode estar escondido nas sombras da última floresta primordial da Europa? 8º lugar. Floresta de Wychwood, Inglaterra. O Bosque dos Condenados e dos Segredos Medievais. Localizada no coração de Oxfordshire, a Floresta de Wychwood é um dos últimos remanescentes da antiga Floresta Real, que cobria grande parte da Inglaterra medieval. Com seus 500 hectares de carvalhos centenários e clareiras misteriosas, Wychwood foi palco de eventos históricos sombrios, e é considerada uma das florestas mais assombradas do Reino Unido. O passado sombrio de Wychwood, Floresta Real de caça, no século X, foi cenário de execuções e torturas sob ordens reais, local de enforcamentos. Durante a Guerra Civil Inglesa, soldados desertores eram enforcados em seus carvalhos, covil de salteadores. No século XVIII, abrigou a famosa gangue Os Lobos de Wychwood. Mistérios e fenômenos paranormais. A Dama Branca de Wychwood, a mais famosa assombração da floresta, aparece sempre próximo ao carvalho do enforcado, vestida com trajes do século XVII. Relatos de visitantes que sentiram seu toque gelado. Em 2003, um fotógrafo capturou sua imagem. A foto mostrava uma figura translúcida entre as árvores. O monstro de Wychwood. Relatos consistentes desde 1872 descrevem criatura bípede, com cerca de 2,5 metros de altura, pelagem negra e olhos vermelhos. Em 1987, deixou pegadas de 45 centímetros de comprimento. Guardas florestais relatam sons de arranhões em árvores à noite.
Os Portais do Tempo. Estranhos fenômenos temporais. Em 1995, um casal desapareceu por 3 dias. Alegaram ter visto cavaleiros medievais. Relógios param de funcionar em certas áreas. Névoas repentinas que dissipam para revelar paisagens diferentes. O Círculo das Bruxas. Uma clareira circular onde plantas crescem em padrões espirais anômalos. Equipamentos eletrônicos falham constantemente. Visitantes relatam ouvirem cantos em latim arcaico. Casos documentados. 1954. Desaparecimento de 2 crianças. Encontradas 2 dias depois, falando sobre a Senhora Brilhante. 2008. Guarda florestal encontrou marcas de queimaduras humanoides em uma clareira. 2016. Projeto de pesquisa paranormal captou EVPs, vozes eletrônicas. Em anglo-saxão antigo, Wychwood permanece como um lembrete vivo do passado sombrio da Inglaterra, onde cada sombra pode esconder segredos centenários. Seriam esses fenômenos meros produtos da imaginação, ou evidências de que alguns lugares nunca realmente deixam seu passado para trás? 7º lugar. Floresta de Epping, o palco de crimes reais e assombrações na Porta de Londres, estendendo-se por impressionantes 2.400 hectares entre o nordeste de Londres e o condado de Essex. A Floresta de Epping é uma das maiores florestas antigas da Inglaterra, desde sua menção no Domesday Book de 1086 até os dias atuais. Este bosque preserva segredos que vão desde caçadas reais até alguns dos crimes mais chocantes da história britânica. Cronologia do terror. Epping, século XII. Local de caça favorito de Henrique VIII, onde ocorreram vários acidentes mortais durante caçadas reais. Século XVIII. Covil da famosa gangue Os Demônios de Epping, responsável por mais de 50 assassinatos. 1960 a 1970. Palco dos crimes do infame Caçador de Epping, nunca completamente solucionados. Zonas de terror na floresta. A Estrada dos Enforcados. Hangman's Hill, local de execuções medievais. Fenômeno gravitacional único. Carros em neutro parecem subir a colina. Relatos de figuras enforcadas aparecendo em fotos. Em 2003, um motorista jurou ter visto uma multidão fantasmagórica na estrada. O Pântano das Lágrimas, local onde a gangue vitoriana escondia corpos. Água que inexplicadamente fica vermelha em certas épocas do ano. Estudos científicos não conseguem explicar a coloração. Visitantes relatam ouvir gemidos vindos do pântano. A Clareira dos Sacrifícios. Círculo perfeito onde nenhuma árvore cresce. Arqueólogos encontraram restos de rituais pagãos. Relatos modernos de encontros com figuras encapuzadas. Temperatura cai drasticamente ao entardecer. Assombrações documentadas. A carruagem fantasma aparece nas noites de lua cheia, puxada por cavalos sem cabeça. Relatos consistentes desde 1823. Em 1999, um grupo de caminhantes filmou luzes misteriosas seguindo o trajeto da carruagem. O homem sombrio, figura alta e escura que persegue visitantes, sempre aparece a cerca de 30 metros de distância. Desaparece quando abordado. Relacionado a 5 desaparecimentos desde 1950. Crimes reais que abalaram a floresta. O caso do Caçador de Epping, 1960 a 1974. Série de assassinatos brutais. Vítimas encontradas com marcas rituais. 3 suspeitos presos, mas crimes continuaram. Caso oficialmente arquivado em 1980. Desaparecimento da família Thompson. 1988. Família inteira desapareceu durante piquenique. Câmera fotográfica foi encontrada com imagens distorcidas. Caso permanece sem solução. Fenômenos paranormais investigados. Projeto Epping 2005 a 2007. Estudo científico paranormal. Registrou 47 EVPs. Vozes eletrônicas. 12 casos de queda brusca de temperatura. 5 ocorrências de aparições capturadas em vídeo. Conclusão: atividade anômala significativa. Mais do que uma simples área verde nos arredores de Londres, a Floresta de Epping é um local onde o passado violento da Inglaterra parece recusar-se a descansar.
Seus caminhos arborizados guardam não apenas a beleza natural, mas também ecos de tragédias seculares que continuam a manifestar-se de formas inexplicáveis. Sexto lugar, Floresta de Freton Fall River, o Triângulo das Bermudas de Massachusetts. Localizada no sudeste de Massachusetts, a Floresta de Freton Fall River, também conhecida como Freton Fall River State Forest, cobre mais de 50 km² de terreno acidentado, repleto de pântanos, trilhas isoladas e densa vegetação. Oficialmente um parque estadual, essa floresta é famosa por sua intensa atividade paranormal, desaparecimentos inexplicáveis e relatos de criaturas sobrenaturais. A região tem uma história sombria que remonta aos nativos Wampanoag, que consideravam a área amaldiçoada e evitavam certos locais à noite. Durante os séculos XVIII e XIX, a floresta foi palco de execuções secretas, rituais ocultistas e até atividades criminosas de gangues locais. Os mistérios mais aterrorizantes da floresta, o Bridgewater Triangle e o fenômeno paranormal. A floresta de Freton Fall River faz parte do famoso Bridgewater Triangle, uma zona de alta atividade paranormal que inclui avistamentos de OVNIs. Desde os anos 1970, aparições de fantasmas, incluindo uma mulher de branco que aparece na estrada, luzes misteriosas flutuando sobre os pântanos, relatos de pessoas pálidas, figuras brancas e esguias que observam, à distância, o culto satânico de Freton. Nos anos 1980, a floresta ganhou notoriedade nacional quando rituais satânicos foram descobertos em uma área conhecida como The Altar. O altar. Sacrifícios de animais eram frequentemente encontrados, com marcas rituais. Em 1998, um corpo humano foi descoberto em circunstâncias suspeitas, levando a teorias de homicídio ritualístico. Até hoje, símbolos ocultistas e círculos de pedra são encontrados em clareiras remotas. O Pé Grande de Freton, de Pukudi. Os nativos Wampanoag falavam de uma criatura chamada Pukudi, um ser pequeno, parecido com um goblin, que atacava humanos. Relatos modernos descrevem uma figura de 1,2 metro de altura, com olhos brilhantes e dentes afiados. Em 2015, um caçador filmou uma criatura bípede correndo entre as árvores. Algumas pessoas afirmam ter sido perseguidas por algo que não era humano. A Estrada Assombrada de Bell Rock, uma das áreas mais mal assombradas da floresta, é a Bell Rock Road, onde carros desligam sozinhos sem explicação. Pessoas ouvem gritos e choros vindos da mata. Alguns motoristas juram ter visto figuras correndo na frente de seus carros, desaparecendo antes do impacto. Os portais do tempo e dimensões paralelas. Alguns exploradores relatam fenômenos temporais bizarros. Pessoas que entram na floresta e perdem horas, saindo em um local diferente. Relatos de pessoas vestindo roupas antigas que desaparecem quando abordadas. Em 2001, um grupo de caminhantes afirmou ter visto uma cabana que não existia. Quando voltaram, ela havia sumido. Casos reais e desaparecimentos. 1978. Desaparecimento de Mel Lou Arruda. 15 anos. Seu corpo foi encontrado amarrado a uma árvore meses depois. 1996. Um casal desapareceu durante um piquenique. Foram encontrados 3 dias depois, sem memória do ocorrido. 2010. Um motociclista caiu na estrada após ver algo grande e escuro cruzando seu caminho. A floresta de Freton Fall River não é apenas mais um local assustador. É um epicentro de atividade paranormal, onde lendas, crimes reais e fenômenos inexplicáveis se misturam. Será que você teria coragem de explorá-la? Depois do pôr do sol. Quinto lugar, Floresta de Deering Woods, o pesadelo assombrado de Massachusetts. Localizada em South Carver, Massachusetts, a Floresta de Deering Woods, também conhecida como The Shrikers Woods, é um pequeno, mas intensamente assombrado trecho de floresta que faz parte da maior Miles Standish State Forest. Com cerca de 240 hectares, essa floresta ganhou reputação nacional como um dos locais mais mal assombrados dos Estados Unidos, especialmente após uma série de eventos inexplicáveis nos anos 1970. A área foi originalmente habitada pela tribo Wampanoag,
que considerava o local sagrado e evitava certas clareiras à noite. No século XVIII, tornou-se propriedade da família Dewey, que construiu uma mansão próxima, agora em ruínas. Desde então, relatos de atividade paranormal só aumentaram. Os segredos mais sombrios de Dewey Woods, o Gritador. The Shrieker. A lenda mais famosa da floresta é a de The Shrieker, uma entidade que emite gritos agonizantes que ecoam entre as árvores, sons de correntes arrastando no chão, vozes sussurrando frases em inglês arcaico. Casos reais. Em 1972, um grupo de caçadores fugiu da floresta após ouvir algo imitar o choro de um bebê. Em 2018, um investigador paranormal capturou um EVP, voz eletrônica, dizendo claramente: "Saiam!" A mulher fantasma de pés descalços. Vários visitantes relataram encontrar uma mulher de vestido branco com os pés ensanguentados, que aparece silenciosamente atrás de pessoas, sempre a 10 passos de distância. Não importa o quão rápido você corra. Teorias. Pode ser o espírito de Elizabeth Dewey, que morreu misteriosamente em 1893. Alguns acreditam ser uma vítima de sacrifício ritualístico dos anos 1920. Os fenômenos de time slips. Casos documentados incluem pessoas que entram na floresta de dia e saem à noite, sem perceber a passagem do tempo. Um casal em 2006 jurou ter visto carruagens do século XVIII passando por uma clareira. Relógios que param exatamente às 2h17 da madrugada, hora em que vários suicídios ocorreram na região. A Árvore dos Enforcados. Um antigo carvalho conhecido por 12 mortes por enforcamento entre 1870 a 1930. Visitas noturnas de figuras penduradas que desaparecem ao se aproximar. Uma fotografia de 1997, que mostra mãos fantasmagóricas saindo do tronco. A Zona do Silêncio. Uma área circular onde nenhum som natural é ouvido. Gravações de áudio só captam estática. Pessoas relatam pressão no peito e ataques de pânico súbitos. Casos documentados. 1980. Desaparecimento de Thomas Downing, 16 anos, cujo corpo foi encontrado 3 dias depois, sentado contra uma árvore com os olhos arrancados. 2004. Um guarda florestal viu algo que não era humano, rastejando entre os arbustos em movimento impossível. 2015. Um grupo de youtubers abandonou suas câmeras ao fugir. As filmagens mostram uma figura branca se aproximando antes de desligar. Dewey Woods não é apenas assustadora. Ela parece escolher suas vítimas. Se você ouvir o Shrieker chamando seu nome, corra, porque aqueles que ficam para investigar muitas vezes não voltam. Você se arriscaria a passar uma noite em Dewey Woods? Quarto lugar. Floresta de Dal Hill, o coração sombrio dos Himalaias Orientais. Aninhada nas colinas de Kurseong, no estado indiano de Bengala Ocidental, a floresta de Dal Hill é um dos locais mais enigmaticamente assustadores da Ásia. Situada a 1.450 metros de altitude, esta floresta de coníferas e carvalhos centenários envolve a famosa Dal Hill Road, uma estrada sinuosa que liga Kurseong a Darjeeling. O que torna este local verdadeiramente único é sua dualidade. Durante o dia, é um destino turístico pitoresco com vistas deslumbrantes dos Himalaias. À noite, transforma-se em um palco de fenômenos paranormais que desafiam qualquer explicação racional. História sombria. O passado sangrento de Dal Hill. A escola fantasma de Dal Hill. O epicentro dos fenômenos é a antiga Dal Hill Boarding School, fundada em 1879. Abandonada desde os anos 1990. Vários alunos relataram ver o espírito de um menino decapitado vagando pelos corredores. Professores ouviram risadas infantis vindas de salas vazias. Em 1987, 3 estudantes desapareceram misteriosamente. Seus corpos nunca foram encontrados. O massacre colonial. Registros históricos indicam que soldados britânicos executaram mais de 200 rebeldes indianos na floresta em 1857. Testemunhas da época descreveram rios de sangue escorrendo pelas colinas. Até hoje, moradores juram ouvir tiros e gritos ecoando na floresta à meia-noite. Fenômenos paranormais documentados.
Os passos fantasmas. O fenômeno mais consistentemente relatado. Passos audíveis seguindo visitantes a distâncias precisas, sempre param quando a pessoa se vira. Gravados em múltiplas investigações paranormais desde 2001. O menino sem cabeça. A aparição mais famosa. Visto correndo pela Victory Road, a principal estrada através da floresta. Relatos datam desde 1935 até os dias atuais. Em 2015, um motorista de táxi quase bateu com o carro a Alvera Figura. A névoa assassina. Um fenômeno meteorológico inexplicável. Névoa espessa que aparece em segundos. Mesmo em dias claros, temperatura cai subitamente para abaixo de zero. Vários casos de pessoas que entraram na névoa e nunca mais foram vistas. A cabana do caçador. Uma estrutura abandonada no coração da floresta. Janelas quebradas consertam-se sozinhas durante a noite. Visitas noturnas de figuras altas e escuras observando das janelas. Investigadores relatam sentir mãos invisíveis puxando-os para dentro. Casos reais que abalaram a comunidade. 1992. Um grupo de 5 estudantes desapareceu durante uma excursão. Foram encontrados 3 dias depois, todos falando sobre o homem alto que os perseguiu. 2007. Um guarda florestal cometeu suicídio, deixando uma nota sobre vozes ordenando que ele morresse. 2018. Câmeras de segurança capturaram figuras humanoides rastejando pelas árvores em padrões de movimento impossíveis. Moradores locais evitam a floresta após as 18 horas, cruzando-se ao passar pela Victory Road. Dow Hill não é apenas assombrada. Ela parece guardar ódio. Se você visitar, não aceite brincadeiras de crianças que não consegue ver. Nunca siga os passos que ouvires atrás de ti. E acima de tudo, não entre na névoa. Dow Hill não é um lugar onde fantasmas aparecem. É um lugar onde os vivos são convidados a se juntar a eles. Dito popular de Cursion. Você teria coragem de caminhar sozinho pela Victory Road ao anoitecer? Terceiro lugar. Floresta de Roya Bacio. O portal sobrenatural da Transilvânia. Na região histórica da Transilvânia, a apenas 30 minutos de Cluj-Napoca, encontra-se a Floresta de Roya Bacio. 295 hectares que desafiam todas as leis da física e da razão. Considerada por muitos pesquisadores como o Triângulo das Bermudas terrestre, esta floresta transformou-se no laboratório natural mais assustador do mundo, para estudo de fenômenos paranormais. Da tragédia ao terror, a floresta leva o nome de um pastor local que, segundo lendas do século XIX, desapareceu com todo o seu rebanho de 200 ovelhas. Porém, os registros mais perturbadores começam em 1960. O biólogo Alexandre Seft captura a primeira foto de um OVNI sobre a floresta. 1968. O militar Emil Barnea tira a famosa foto do disco de Roya Bacio. 1983. 14 adolescentes desaparecem durante um piquenique, encontrados 3 dias depois sem memória do ocorrido. Os 7 mistérios inexplicáveis de Roya Bacio. A clareira perfeita. Zona morta. Círculo de 100 metros de diâmetro onde nada cresce. Árvores ao redor apresentam deformações genéticas inexplicáveis. Equipamentos eletrônicos desregulam completamente. Temperatura cai 10 a 15 graus Celsius. Repentinamente. Fenômenos luminescentes. 83% dos visitantes relatam luzes coloridas flutuantes. Padrões geométricos de luz documentados por cientistas. Caso emblemático. Luz vermelha que perseguiu um grupo em 2001. Distorções temporais. 14 casos documentados de time slips. Relógios param ou avançam horas em minutos. Caso mais famoso. Casal que perdeu 5 horas em 2009. Efeitos na saúde. 76% dos visitantes relatam náuseas intensas, queimaduras inexplicáveis, sangramento nasal. Caso médico. Turista alemã que envelheceu 10 anos em 3 dias. 2015. A árvore retorcida. Única árvore na floresta com torção em espiral perfeita. Testes comprovam. Não foi manipulada por humanos. Visitantes relatam ouvir sussurros vindos do tronco. Portais dimensionais. 9. Relatos de pessoas vendo edifícios medievais, criaturas humanoides, versões alternativas de si mesmas.
Evidência. Foto de 2017 mostra janela para outra paisagem. O fenômeno do observador. 100% dos visitantes noturnos relatam sensação de vigilância. Câmeras infravermelhas capturam figuras espreitando atrás de árvores. Caso extremo. Investigador que encontrou pegadas circulando sua barraca. 2018. Pesquisa científica. Entre o ceticismo e o terror. A floresta foi palco de estudos sérios. Estudo geológico. 2005. Anomalias magnéticas. 300% acima do normal. Radiação gama inexplicável. Pesquisa biológica. 2012. Mutação genética em 60% das plantas. Ausência completa de vida microbiana na clareira. Experimento paranormal. 2019. 17 EVPs. Vozes eletrônicas. Em línguas desconhecidas. 5 casos. De psicofonia. Vozes diretas. Um caso de possessão documentado em vídeo. Casos que desafiam a razão. Caso Valentina. 2003. Mulher local desaparece por 3 dias, retorna com cabelos totalmente brancos, tatuagens desconhecidas em runas antigas, incapacidade de falar por 6 meses. Incidente da equipe BBC. 2016. Equipe de documentários abandonou equipamentos caríssimos. Após luzes inexplicáveis cercando-os, vozes chamando pelo nome, um membro ser arranhado por algo invisível. Roya Bacil não é simplesmente assombrada. Ela parece ser um lugar onde as regras da realidade se dissolvem. Cada visita é uma roleta russa paranormal, onde você pode voltar intacto, ou nunca mais voltar o mesmo. Você teria coragem de passar uma noite nesta floresta? Segundo lugar, Floresta de Divinsky, o último grande mistério siberiano. Localizada na remota República de Komi, noroeste da Sibéria, a Floresta de Divinsky cobre uma área de aproximadamente 9.000 km² de taiga intocada. Esta é uma das últimas regiões verdadeiramente inexploradas do planeta, onde até mesmo os nativos Nenetes e Komi evitam se aventurar além de certos limites. A floresta ganhou notoriedade após a queda do Tunguska, 1908, quando cientistas relataram anomalias magnéticas na região. Durante a era soviética, a área foi fechada ao público sob o pretexto de pesquisas geológicas, alimentando teorias sobre experimentos secretos. Os 7 grandes mistérios de Divinsky: as árvores retorcidas, padrões inexplicáveis de torção em 90% dos pinheiros, não causados por vento ou geologia conhecida, teoria de radiação desconhecida, ou campo magnético anômalo, a zona do silêncio, área de 5 km² onde nenhum som natural é ouvido, gravações de áudio captam apenas estática, relógios param simultaneamente, os gritos noturnos, sons, documentados desde os anos 1930, vocalizações não humanas, gravadas em 2015 por biólogos, semelhança com chamados de primatas não catalogados. Picos de intensidade durante o sol da meia-noite, os espirais de gelo, formações geométricas perfeitas que surgem em temperaturas acima de zero, giram contra o sentido do vento, dissipam-se deixando marcas de queimadura no solo, os viajantes pálidos, relatos consistentes desde 1972 de figuras humanoides com 2,5 metros de altura, pele translúcida e membros desproporcionais. Comportamento de observação passiva. O incidente da expedição perdida. 2018. Grupo de 6 pesquisadores desaparecido por 17 dias. Encontrado a 200 quilômetros do acampamento original. Todos com queimaduras de radiação. Última gravação. Não são ursos. Não são humanos. O fenômeno das luzes flutuantes. Esferas azuis que seguem padrões de voo inteligentes. Deixam marcas de derretimento no gelo, associadas a desaparecimentos de animais, pesquisas científicas e descobertas chocantes. Estudo do Instituto de Física de Moscou, 2020. Níveis de radiação gama 8 vezes acima do normal. Partículas subatômicas com comportamento anômalo. Água de riachos contendo elementos não tabelados. Análise biológica. 2021. 43% das amostras de solo estéreis. Musgos com DNA desconhecido. Falta completa de insetos em certas áreas.
lendas e conexões históricas. Tribos Mansi falam de os antigos que dormem sob a floresta. Diários de Gulag soviético mencionam prisioneiros que enlouqueciam ao cortar árvores específicas. Relatos da Segunda Guerra Mundial sobre soldados fantasma alemães vagando pela taiga. Casos documentados. 2005. Caçador encontrado morto com órgãos internos carbonizados. Caso intacto. 2012. Helicóptero de resgate que desapareceu por 72 horas. Encontrado sem combustível. 2019. Grupo de documentaristas abandonou $200 mil em equipamentos após encontro visual. Por que Divinsky é tão perigosa? Isolamento extremo. 300 quilômetros da civilização mais próxima. Sem comunicação por rádio ou celular. Fenômenos inexplicáveis. Distorções de espaço-tempo relatadas. Efeitos fisiológicos em visitantes. A última fronteira do horror. Divinsky não é simplesmente assustadora. Ela parece selecionar suas vítimas. Dos 147 registros de expedições, 23% sofreram danos psicológicos permanentes. 8% desenvolveram doenças inexplicáveis. 3% nunca foram encontrados. Você se arriscaria a desvendar os segredos que até o governo russo teme investigar? Primeiro lugar, Floresta de Aokigahara. O silêncio aterrorizante ao pé do Monte Fuji. Localizada na base noroeste do Monte Fuji, na província de Yamanashi, a Aokigahara é uma densa floresta vulcânica que cresceu sobre o fluxo de lava do grande terremoto de Jogan. 864 d.C., conhecida como Jukai, Mar de Árvores. Sua vegetação é tão espessa que bloqueia o vento e abafa todos os sons, criando um silêncio sobrenatural. Mas a Aokigahara não é famosa por sua geologia. É o segundo local mais popular do mundo para suicídios. Atrás apenas da ponte Golden Gate. Estima-se que 50 a 100 corpos sejam encontrados anualmente entre suas árvores retorcidas. Os 7 mistérios mais aterrorizantes de Aokigahara. O silêncio mortal. Ausência total de vida animal. Em grandes áreas. Sons abafados como se estivesse sob água. Visitantes relatam ouvir sussurros quando não há ninguém por perto. A maldição dos Yurei. Lendas de fantasmas vingativos. Yurei de suicidas. Relatos de mãos invisíveis puxando pessoas para trilhas falsas. Fotografias que mostram rostos entre as árvores. Bússolas loucas. Campos magnéticos anômalos desorientam equipamentos. GPS. Celulares perdem sinal constantemente. Os objetos abandonados. Trilhas marcadas por fitas plásticas, usadas por suicidas para não se perderem. Cartas de despedida. Roupas e pertences organizados cuidadosamente. O fenômeno das luzes azuis. Orbes azulados flutuando entre as árvores à noite. Documentadas por câmeras de segurança em 2018. Associadas aos Itodama. Almas errantes no folclore japonês. A Caverna dos Ossos. Narusawa Haiketsu. Caverna onde esqueletos são encontrados em posições de fuga. Temperatura cai para menos 10 graus Celsius mesmo no verão. Visitantes ouvem gemidos vindos das profundezas. O segredo dos guardas florestais. Equipes de busca encontram corpos por acaso. Nunca procuram ativamente. Ritual anual de Oshiki para purificar objetos abandonados. Muitos guardas desenvolvem depressão grave após anos de serviço. Histórias reais que chocaram o Japão. O caso do Livro da Morte. 1993. Um diário encontrado junto a um corpo continha 257 nomes de suicidas. Previsões precisas de datas de mortes. A última entrada. Você é o próximo leitor. O mistério da família Tanaka. 2009. Família inteira desaparecida por 3 meses. Encontrada viva, mas com pele extremamente pálida. Perda total de memória. Hábito de comer musgo e insetos. O documentário amaldiçoado. 2015. Equipe de TV desapareceu por 72 horas. Câmeras recuperadas. Mostravam 18 minutos de estática com vozes. Um membro da equipe andando em círculos por 7 horas. Uma figura sem rosto seguindo-os à distância. Aokigahara não é apenas uma floresta, é um espelho da alma humana.
Cada fita plástica amarrada nas árvores é um grito silencioso que ecoa através dos séculos. Aqui, até, o ar pesa como chumbo. Você não vem ao Aokigahara por acidente. Ela te chama. Você teria coragem de caminhar 100 metros além da última placa de aviso? Você se perguntou por que tantas florestas carregam histórias de terror? Porque o medo do desconhecido está enraizado em nossa mente desde os tempos mais antigos. Mas há algo ainda mais assustador. Segundo estudos de botânicos e antropólogos, existem mais de 60 milhões de quilômetros quadrados de florestas intocadas no mundo, locais que o ser humano jamais pisou. O que será que existe nesses cantos ocultos da Terra? E a revelação final: uma floresta recém-descoberta na Papua Nova Guiné apresenta sinais de vida nunca catalogada, sons não identificados e estruturas misteriosas entre as árvores. As autoridades mantêm o local em segredo desde 2022. O que estão tentando esconder de nós? A natureza ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão, e talvez o verdadeiro terror esteja onde nunca ousamos pisar. E aí, mente curiosa, qual dessas florestas você teria coragem de visitar? Já ouviu falar de outras tão assustadoras quanto essas? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para mais mistérios do mundo real. Até o próximo mergulho no desconhecido, aqui no Mente Curiosa.